Mas é que chama mais atenção. Quando o cara vem com a carteira aqui, ó, $70 mil eu ganhei em 3 dias. Exatamente. Mexe. Não, foi $17 mil, na verdade. Tem que ser mais suave. Não, tinha uma que era 40 pau ali, pô. Não, mas aquela ali foi... foram 3 meses. Todas elas quase foram 3 meses. Só que deixa eu só... Posso explicar uma coisa, Arthur? Toca a ficha. Eu consegui esse lucro porque eu comprei fundo, né? Eu uso dados on-chain da Glassnode para descobrir onde pode ser potencialmente fundo, região de resistências para venda, onde não tem muitos vendedores. Então ali, o resultado que eu mostrei para vocês não foi comprando ontem para vender agora. Teve alguns resultados ali que realmente aconteceu. A Elrond, ela subiu em 3 dias 35%, mas isso é fora da curva, tá? Não acontece sempre. Tem sempre uma cripto que sobe isso, mas não tem como tu saber, não tem como tu adivinhar. Só que eu fiz o quê? O Ethereum, por exemplo, ali, né? Para eu conseguir aquele lucro de 100 e poucos por cento em Ethereum é porque eu consegui comprar ela em fundo, quando ela estava valendo $1.800 aí, depois de cair durante 3 meses. Então, eu me preparei para isso, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, tá? Eu não fiquei comprando ali a moda louca, né? Então, isso ali é um resultado do conhecimento, né? Essa porcentagem não é assim que você vai entrar hoje, vai comprar os mesmos ativos que eu e daqui a 3 meses você vai estar com esse retorno. Não vai acontecer. Tem que ser pensado, estudado, planejado. Você tem que ter um plano de voo, né? Só que o que eu quero ensinar para as pessoas é que não basta você só querer entrar para participar do game, né? Para você apostar, para você fazer dinheiro. Não é essa a ideia. A ideia é você saber o que você está fazendo, você aprender, né? Você estudar e você aprender. Porra, o Augusto comprou ali Ethereum a 1.800 porque ele viu uma excelente oportunidade de comprar tão baixo, tão barato, né? Isso não acontece todos os dias. O mercado é cíclico. Tem dias em que você vai comprar e vai ficar caindo durante 3 meses. E aí você vai ver o seu patrimônio derreter na tua cara, não tem o que fazer, porque é a Fórmula 1, né? É a velocidade que sobe e a velocidade que cai também. Ó. Então eu sei lidar com a volatilidade, né? Eu digo assim, ó, cara, é muito engraçado assim, Arthur, porque como é que foi quando vocês eram jovens, assim? Como é que era a rotina de vocês quando vocês tinham 7, 8 anos de idade? Menor ideia. Fala, Caio, como é que era os teus 8 anos de idade? Tu lembra da tua rotina? Dia da semana. Era ir pra escola de manhã, acordava de manhã. O que tu acordava de manhã que horas? Eu devia acordar minha aula era 7, morava perto da escola, eu acordava umas 6 mais ou menos. 6, tá. O que tu ia fazer na escola? Eu ia lá pra estudar, mas eu ia pra jogar bola, então, pra falar pra merda. ver os amigos, certo? Só que tinha... E aí de tarde o que tu fazia quando voltava da escola? Eu voltava da escola, assistia desenho, jogava videogame e jogava bola. E de noite? Aí à noite assistia algum filme, algum desenho que tava passando à noite. E o que de um dia pro outro tu já sabia como é que tu ia ter o teu dia seguinte, tu já sabia de cor o que ia acontecer? Puta, eu não sabia o que ia acontecer. Não, por exemplo, assim, de segunda pra terça. O que tu vai ter que fazer 7 horas da manhã? Sim, isso eu sabia. Tu tinha que ir na escola de novo. Seguinte. Na quarta-feira a mesma coisa, certo? Aí depois, quando tu chegou com 17 anos, o que te falaram pra fazer? 17 é vestibular. Isso. E com 18? Aí 18, aí... Seria a faculdade? Seria a faculdade, isso. Então a gente tem, desde criança, nós somos condicionados a viver uma vida padronizada e confiar em uma estabilidade que não existe por um sistema que já te estipula e te diz o que você deve fazer às 7 horas da manhã na tua segunda-feira até às 10 horas da noite de uma sexta-feira. Então você tem um padrão, porque chegou nos 17 anos, agora você tem que escolher uma faculdade, agora você tem que fazer o vestibular, agora você tem que decidir o que você quer fazer para tua vida, você vai ter que escolher uma profissão. Aí você termina a faculdade, agora você tem que fazer concurso público para conseguir tal carreira, para procurar estabilidade. O brasileiro e o concurso público, eles são na minha opinião, não é um assassino de sonhos, mas eles são um limitador de potencial das pessoas. As pessoas, elas se limitam àquela realidade que já pré-definiram para elas o que ela vai fazer de acordo com a idade dela. Então, na idade X, você tem que estar na escola. Na idade Y, você tem que estar na faculdade. Na idade W, você tem que estar atuando na tua profissão. Só que isso remete a uma estabilidade que supostamente não existe na natureza, porque isso foi uma construção da nossa sociedade. Tudo bem. Aí quando você pega um ativo disruptivo,
né? Que tem uma assimetria de alta e muito baixa, toda vez que você compra, você quer que ele vá a favor daquela tua expectativa. Então, por exemplo, você levou 10 mil reais para comprar, para 10 mil reais durante 10 anos. E aí, com esses 10 mil reais, você quer transformar em 100. Aí você ouviu falar que o Bitcoin sempre valoriza. Você vai lá, sem estudar, compra 10 mil reais em Bitcoin. E aí, na primeira semana, o Bitcoin recua 20%, 50%. Você agora tem 5 em Bitcoin. E aí você se pergunta, cara, perdi dinheiro. Na verdade, você não perdeu, porque você ainda continua com aquele Bitcoin. O que você... Aí você aceita vender. Quando você aceitou vender, por não saber lidar com a volatilidade, por você estar vivendo a vida toda num ambiente organizado, onde alguém te disse o que você deve fazer, e quando você assume o risco num mercado volátil de você ter que tomar as suas próprias decisões, você é incapaz. Você se sente um merda. Quer se livrar daquele problema. Porque você quer se livrar daquela maldição que está supostamente fazendo o meu dinheiro, o meu esforço, dos meus 10 mil reais se transformar em 5. Aí você vende e o ativo vai lá e passa a valer 12, 20. E aí você fala, puta que pariu, que merda isso aqui. Por que eu vendi? E esse conceito de arrependimento, acerto, arrependimento, isso é o autoconhecer, a você aprender a lidar com a volatilidade. Porque nós não estamos acostumados a lidar com a volatilidade. Nós estamos acostumados a ter alguém falando para nós, cara, às 7 horas da manhã tu vai ter que acordar porque tu vai ter que estudar, cacete. Meio-dia tu volta para casa, tu vai almoçar, depois tu pode brincar. Então a gente sempre tem alguém nos direcionando. Quando chega um momento onde a gente perde a nossa mãe, o nosso pai, a gente perde isso, né? A gente tem que tomar as próprias decisões. Então, na minha opinião, operar em mercados voláteis nada mais significa do que você passar por um processo de amadurecer e de se autoconhecer, onde você torna-se responsável sobre suas próprias decisões. Você não controla o mercado com conhecimento, mas você consegue controlar as tuas decisões com conhecimento. Consegue surfar a onda, né? Tu consegue surfar. A gente fala assim, ó, cara, o mercado volátil ele é igual surfar, é igual um surf. O surfista, ele não controla as ondas. Ele não sabe se a próxima onda vai ser melhor do que a onda anterior. Mas ele sabe que tem um padrão de onda que vem surgindo naquele mar, naquele oceano. O cara que só enxerga da praia o surfista surfar, ele vê o surfista conseguir pegar várias ondas, mas ele nunca vai pegar onda porque ele nunca vai querer se molhar e se expor ao risco de entrar no mar. Ele nunca vai querer ser um surfista. Então o cara tem que tomar a primeira decisão. Quero ser surfista. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu sei que eu não posso controlar o oceano, mas eu posso controlar qual onda eu vou subir, qual onda eu vou entrar e quando eu vou entrar. Eu tenho coisas que eu controlo e tem coisas que eu não controlo. E eu recomendo qualquer ser humano ler um livro chamado Epiteto, a Arte de Viver, onde você aprende a que você não tem que sofrer com coisas que você não pode ter o controle. Então você não pode sofrer com o mercado. Você tem que focar nas coisas em que você tem o controle. Entendeu? Então, o que eu posso controlar? Tamanho da minha posição, tamanho da minha mão. Qual estratégia que eu vou fazer? Se eu vou entrar fracionado aos poucos. Existe uma forma de você se expor a Bitcoin e eliminar a volatilidade, sabe como, Arthur? Toda quarta-feira investe um pouquinho. Exatamente. Porque Mestres do Bitcoin. Mestre do Bitcoin. Se o Bitcoin sobe e às vezes tu comprou 100 reais, você às vezes vai comprar Bitcoin, uma fração de Bitcoin, 100 reais em Bitcoin, quando o Bitcoin está valendo 60 mil, e outras vezes você vai conseguir comprar, na mesma estratégia, Bitcoin a 30 mil. E no meio do caminho você vai fazer um preço médio. Só que ao longo do tempo você vê que o Bitcoin tem uma potência de alta de 45 graus. Se você coloca ele em uma escala logarítmica, log para log, que é colocar ele numa escala proporcional de percentual ao longo do tempo e ao longo do preço, você vai ver que você consegue traçar uma linha de 45 graus. Quando você quer se expor a esse risco, por exemplo, você simplesmente, eu vou eliminar a volatilidade pegando um pouquinho de capital, não entrando com tudo que eu tenho,
vou dividir os meus 100 mil reais em várias frações de 200 reais e toda quarta-feira eu vou me posicionar um pouquinho no Bitcoin. Às vezes eu vou comprar o Bitcoin muito barato, às vezes eu vou comprar o Bitcoin muito caro. Mas foda-se, se ele continuar crescendo ao longo de 45 graus, eu vou ter um potencial de crescimento de alta infinita. Eu mesmo fiz isso desde janeiro, desde o dia 17 de janeiro desse ano. Todo domingo eu compro R$250 em criptomoedas, R$150 em Bitcoin e R$100 em Ethereum. Isso de forma pública, para mostrar para as pessoas a importância de estar exposto e o quanto que você diversificar no tempo também é interessante. E mesmo com toda essa queda que a gente teve aí, né, em abril, em maio e tudo mais, os meus Ethereums aqui, eu tô com preço médio de aquisição que está na ordem de R$11.600, eu tô com 51% de lucro. Em Bitcoin, o meu preço médio está em R$238 mil e eu tô com 1,27% de retorno, mesmo com toda essa queda. Então teve um momento que eu comprei lá no topo, teve um momento que eu comprei no fundo, só que na média eu tô bem porque eu fui sempre comprando. E tu usa um dia específico para comprar, para essa média se manter... Isso, domingo. Eu faço domingo porque durante a semana eu tô acompanhando a B3, porque ela funciona de segunda a sexta. Como o mercado cripto funciona 24/7, domingo geralmente eu tô mais tranquilo e eu vou lá e compro. Todo domingo tu vai lá e compra essas duas moedas. Isso aí, R$150 em Bitcoin e R$100 em Ethereum. Isso de forma pública pra galera acompanhar, fora o que eu compro pra minha carteira privada. Eu também tenho essa planilha, Projeto Hold Bitcoin, que é uma planilha que eu coloquei comprando toda semana. E aí tu vê exatamente isso acontecendo. A alta, independente de quedas e altas, você tem um preço médio muito bom. E você sempre vai estar no lucro ao longo do tempo, à medida que o ativo vai crescendo e vai atingindo novas máximas, né? A história comprova o seguinte: até ano passado, quem comprou Bitcoin até 2019, ninguém está no prejuízo. Quem comprou antes de 2019 está segurando, antes de 2020, aliás. Quem comprou antes de 2020 e segurou Bitcoin, ninguém está no prejuízo. Você é 100% responsável pelo seu dinheiro nessa situação. E por isso que, como você não está preparado para isso, você precisa comprar o curso Mestres do Bitcoin, link na descrição. Cupom ADERIVA. Exatamente, vamos falar, 58% de desconto, pessoal. Nós estamos com 58% de desconto e fiz um cupom especial só para quem acompanha aqui o ADERIVA. Vai durar aí 24 horas apenas esse cupom.